Vamos! Olha só, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Radioatividade, nós já vamos para a aula 6. Fizemos na aula 4 fissão, na aula 5 fusão. E agora, para fechar a parte teórica, vamos falar um pouquinho sobre aplicações, né, que eu já venho falando um pouco, e sobre esses acidentes que já aconteceram e que geraram um impacto terrível. Beleza? E a gente fecha e vai para as questões 860. Tá? Então, essa é a aula 6 do módulo 10. É interessante que você saiba, né, porque os contras da radioatividade são bem acessíveis, né? Você fala bem fácil sobre eles. Agora é importante que você consiga trabalhar os pontos positivos. Lembra que nós falamos lá em meia-vida? A utilização de muitos elementos como radiotraçadores, como radiofármacos, né, em radiodiagnósticos, entendeu? Isso aí joga a nosso favor, né? Muitos exames, se não fosse radioatividade, nós não teríamos. Nós não teríamos a possibilidade de registrar algo com antecedência, ou de registrar uma fissura, ou né, um osso quebrado, ou algo desse gênero, ou um órgão que está ali funcionando de forma errada, né? Ou fazer um tratamento de câncer via radioterapia, entendeu? Então, assim, nós temos muitas alternativas em que a radioatividade ajudou muito nesse contexto, né? Então, olha só aqui, ó, vou te mostrar algumas coisas, né? Lá na medicina, existem vários tipos de exames em que radioisótopos são utilizados. Tratamento de câncer, mapeamento de tireoide, iodo 131, radioterapia, o césio 137, cobalto 60, tomografia, oxigênio 15, entende? Você viu que para cada tipo de exame ou para cada tipo de tratamento há um radioisótopo, né, em que o homem produziu para o seu benefício. Tá? Legal isso. Outra coisa, lá aqui na química, né, existem muitos elementos traçadores. Muitas vezes um químico, né, ele quer ali analisar o movimento de átomos e moléculas. Então, ele muitas vezes insere, né, na formulação daquela substância algum elemento radioativo. Por quê? Porque aí esse elemento radioativo, numa reação química, eu vou conseguir registrar para onde ele foi, em qual molécula ele está agora. Então, para gerar essa lucidez mecanística no processo, a radiação entra para nos ajudar nisso. Tá? Lá na biologia, para ter toda a lucidez sobre esses ciclos, por exemplo, lá o ciclo de Calvin, lá, ciclo da fotossíntese, para registrar esse carbono presente nesse ciclo, né, ele foi marcado com carbono 14, né, para esclarecer o mecanismo da fotossíntese. Olha que interessante isso. Na indústria, é muito utilizado as emissões radioativas para detectar vazamentos, né, em estruturas internas, onde você não tem acesso a elas, entendeu? Aqui ele vai trabalhar, lá na medicina a gente faz as radiografias, os raios-x, né, de um organismo vivo, mas eu posso fazer isso em algo inanimado, né, em algo inanimado, injetar ali radiação para ver se essa radiação ela passa por fissuras, ela passa por regiões imperfeitas daquele encanamento, entendeu? Então, tem muitas aplicações, né? Aplicações industriais aí são variadas, né? Imperfeições em molas, motores, aviões, navios, beleza? Então, é só para te mostrar o tanto a importância da radioatividade. Na agricultura, gente, se você ali está estudando qual que é o mecanismo de absorção de um fertilizante, você pode muito bem colocar radioisótopos ali para você estudar esse mecanismo de absorção, entendeu? Outra coisa, existe um tipo de esterilização que é muito boa, que é muito eficiente, que é a radioesterilização. Né? Praticamente tudo que é esterilizado em um hospital hoje em dia, né, é esterilizado com radioatividade. Por quê? Porque um dos motivos é pela eficiência, pelo poder de penetração, né, em embalagens, por não mudar muito a temperatura, né, do objeto,
tá? Por não danificá-lo. Tá? Então, esse símbolo é o símbolo em que o alimento foi irradiado. Isso, de certa forma, aumenta a durabilidade desse alimento, né? Um alimento radioesterilizado. Olha só que interessante. Destrói os micro-organismos superficiais. Gente, isso não altera o valor nutricional, tá? Não há nenhum tipo de artigo que demonstre isso. Esse alimento, esse objeto, ele não é para ser discriminado, entendeu? Ele só foi esterilizado com radiação. Ele não se tornou um emissor, entendeu? Ele não se tornou uma espécie radioativa só porque foi submetida à radiação. Entendeu o lance? Beleza? Existem muitas radiações, essas que nós estudamos, a gente classifica elas como radiações ionizantes. Radiação alfa, radiação beta, radiação gama, raio-x, ultravioleta, né? Quando eu fui falar de ambiental, né? Há pouco tempo aí, ó, são radiações ionizantes. São radiações, gente, que elas têm essa capacidade de interferir em ligações, entendeu? Em eventualmente gerar algum tipo de ruptura, algum tipo de quebra lá no seu DNA. Tá? Então, as radiações ionizantes, elas têm esse poder de remover elétrons, de deslocar elétrons, de interagir com as moléculas a nível de ligação. E no seu corpo, cada região do seu corpo tem uma certa sensibilidade à radiação, né? Os órgãos mais sensíveis são os responsáveis por reprodução, né? Medula óssea, tecido hematogênico, nódulos linfáticos, esses são mais sensíveis à radiação, tá? Olha só, a radiação gama, gente, né? Externamente, a radiação gama é a mais perigosa. Tipo assim, entrei em contato com a gama, problema. Agora, se por acaso você ingerir a substância radioativa, a radiação alfa, ela é muito perigosa. Ela é uma radiação altamente ionizante que vai desencadear lesões biológicas bastante graves. Olha esse cara aqui, ó. Né? A quantidade de elemento radioativo que foi encontrado no corpo dele dava para matar 100 pessoas. Entendeu? Esse espião aqui, ó, ele acabou sendo envenenado com polônio 210, o Alexander Litvinenko. Tá? Olha que insanidade isso aqui. Um outro detalhe importante, gente, tem a ver com os acidentes. Você lembra que o John, há poucas aulas aí, falou para vocês que a energia nuclear é uma energia segura, não é? Se você for pensar o número de acidentes graves que aconteceram pelo tempo, né, em que nós utilizamos, ela é sim considerada uma energia segura, tá? É lógico que quando tem um acidente, o impacto é tão grande que há toda aquela discussão para desligar os reatores, né? Uma pressão que a sociedade acaba gerando. Então, em Chernobyl mesmo, em 86, né, um acidente em usina nuclear, que foi algo catastrófico, nós tivemos ali inúmeras situações que desencadearam esse problema todo. Né? Um superaquecimento em que foi tomado medidas, né, de inibição erradas, medidas erradas, procedimentos errados de segurança, erros humanos, entendeu? Isso desencadeou, né, explosões, entendeu? Então, foi por inúmeros erros que aconteceram ali. Essas explosões, gente, esses detritos radioativos, eles foram deslocados por milhares de quilômetros, né? Então, a milhares de quilômetros ali da usina de Chernobyl, que era próxima à cidade de Pripyat. Quem aqui já assistiu o Chernobyl, a série Chernobyl, deu para perceber ali muita coisa, né? A política da Ucrânia escondeu por muito tempo, né? Então a população não tinha noção da amplitude do acidente, né? 58 pessoas morreram imediatamente, mas calcula-se aí que o número de pessoas que morreram de forma indireta, isso chega aos milhares. Até hoje essa região ela é totalmente controlada, né? Pessoas não vivem nessa região, pessoas visitam essa região com um tempo bem limitado, porque o tempo de exposição também conta muito quando você fala de radioatividade. Tá? Então, infelizmente, aí foi um acidente seríssimo. Tá? O acidente de Goiânia ele não foi radioativo, que eles falam, né? Foi um acidente radiológico, né? Que foi o maior acidente radiológico porque foi fora de usina nuclear.
Aqui foi uma clínica de exames radiológicos que foi desativada, contudo, a aparelhagem, né, que deveria ter tomado um destino adequado, né, de despejo, vamos dizer assim, né, de guarda, isso não aconteceu. Né? Então, acabou que isso foi abandonado, né? Isso foi ali recuperado por um catador de bugiganga, de lixo ali, né? Ele vendeu isso para um ferro velho, e lá no ferro velho ele acabou abrindo essa cápsula e ali dentro continha um emissor beta, que era o Césio 137. O Césio 137 ele é um emissor beta, tá? Gerou uma comoção toda no centro da cidade, né? Uma discriminação que perdura até hoje. Né? A região ali, exatamente do centro ali onde aconteceu tudo, ainda é uma região mais desvalorizada. Tá? Aqui, ó, essa cápsula, então ela foi aberta, ela foi vendida para um ferro velho. E aí, o que, que acontece? Aquela cor, aquela luminescência do césio, né, chamou a atenção do pessoal, e acabou isso sendo distribuído, e essa substância era solúvel em água, e se espalhou, e foi absorvido pelos organismos, né, e as pessoas que tiveram contato direto com essa substância morreram muito rapidamente. Tá? E para guardar todo esse material, foi criado um reservatório permanente de lixo nuclear em Abadia, né? E esse lixo está guardado lá até hoje e ainda vai ficar guardado por muitos e muitos anos. O acidente mais recente, grande, foi o de Fukushima, no Japão, alguns de vocês devem lembrar. Né? Esse acidente ele aconteceu devido a o território japonês ele ter passado por terremoto seguido de tsunami, e lá o japonês ele já tem, né, uma construção civil muito aprimorada, justamente porque as condições, né, ambientais e do solo ali muitas vezes são terríveis, né? Mas tudo aconteceu de forma amplificada, entendeu? E aí eles não conseguiram resfriar o reator. Teve uma avaria e isso não conseguiu ser superado, esse problema. Né? Eles injetavam água do mar continuamente, então gerou um impacto ambiental também muito grande, uma poluição térmica muito grande, mas as explosões aconteceram e vocês devem ter acompanhado um pouco dessa tragédia que faz pouquíssimo tempo aí. Né? Então, uma das ícones aí, ou a maior, né, a maior delas, na vida nada deve ser temido, apenas compreendido. Marie Curie, dona de 2 prêmios Nobel. Beleza, gente. Finalizou gostoso, hein? Finalizou bonito, hein? O que você acha? Agora vamos para as 2 últimas aulas, 860 e Enem. Valeu? Beijo, beijo, gente. Fica com Deus, viu? Não esquece, não. Você é a primeira divisão. Valeu, valeu. Tchau!